Existe um grande paralelo aqui entre o deserto que Jesus atravessa e vence a tentação e o paralelo com o jardim do Getsemane. E esses dois paralelos eles são integrados no plano de Cristo Jesus, porque era necessário que ele entrasse no deserto, sofresse as tentações e vencesse, não somente por ele, mas por todo o homem, porque no deserto a tentação não é de fora, é de dentro. A tentação está no nosso coração, como disse Tiago, aquilo que está no nosso coração, a cobiça está lá. O que estão coisas aqui fora são apenas iscas pelas quais o nosso coração tanto deseja e tanto anseia em tê-los. Por isso que é tão forte a tentação, porque a tentação se encontra dentro de nós e não fora. Tudo que está dentro do nosso coração, como uma cobiça, basta apenas uma centeia, como se tivesse uma faísca caindo no meio de uma palha pronta para receber aquela combustão, aquele fogo. Basta apenas uma centelha, uma palavra, uma isca, para então a gente adentrasse na fúria dos nossos desejos e consumasse cada um deles. Por isso é necessário que Jesus atravesse o deserto e receba a tentação na sua forma concreta, não na sua forma abstrata, não numa forma teológica, não numa forma teórica, mas numa forma concreta. Só depois que ele teve fome, a Bíblia declara, então Satanás chegou e disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque a tentação ela não é uma coisa, Senhor amados, de uma questão racional, uma questão teórica no nosso coração, uma questão de discussões ou de debates, é uma questão concreta. Foi só porque Jesus teve fome, e só quando ele teve fome, agora se apresentou a vontade do homem ou a vontade de Deus. Dentro da vontade do homem, todos os recursos que nós podemos fazer para saciar, como diz nos dias de hoje, inclusive o nosso presidente, pode-se até roubar para comprar a comida. É até justificável, porque está com fome. Mas isso nada mais é do que uma linguagem do diabo, uma linguagem de Satanás. E essa linguagem, ela reverbera até os dias de hoje com várias frases que justificam os pecados por um erro. Porque a vontade de Jesus realmente era comer, não era outra coisa. Era ter um pão para saciar a sua fome. Só que como a gente vai conseguir o pão para nos alimentar? Ou a gente vai conquistar por nós mesmos e nós seremos nossos próprios deuses, satisfazendo as nossas próprias vontades? Ou submeteremos a Deus, a sua vontade, ao seu decreto, para que por meio dele a gente receba o nosso sustento? Porque não importa se a gente tem força e inteligência, e a gente pode fazer, sei lá, tantas coisas maravilhosas, e podemos ganhar grandes rios de dinheiro, só vai mostrar uma coisa: ou a gente reconhece que foi Deus que nos deu essa capacidade, ou reconheceremos apenas que fomos nós mesmos que temos suprido a nossa própria necessidade. Por isso a tentação é muito forte, porque ela torna uma coisa concreta, e por meio de uma coisa concreta a gente tem que entender que Deus sustenta e supre as nossas necessidades, porque se não for Deus, a gente perde a tentação, a gente cai na prova de fazer de Deus o nosso provedor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso o homem vai viver. E isso não é uma coisa teórica, é relação lógica e prática que Deus sempre há de prover para nós. Deus sempre há de prover para nós em coisas concretas, irmãos, não em coisas abstratas. Por isso ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele vai fazer. E isso aqui é interessante, porque agora Jesus ele nos encontra no deserto, como no deserto nós fomos expulsos do jardim do Éden. Então Jesus ele vai ter que nos encontrar nesse deserto e vai ser verdadeiramente o nosso substituto, e vai ter que vencer Satanás, o demônio, o mundo no deserto. Ele vence e parte para a cruz.
E quando ele chega na cruz, significa dizer que ele está voltando de novo para o jardim. Jesus, ele cumpriu todo o propósito, todo o processo pelo qual ele tem que voltar ao jardim e encontrar a árvore da vida, sendo ele mesmo a própria árvore da vida. E agora Jesus, ele entra no jardim, um jardim muito bonito, muito preparado, pois a Bíblia é clara, diz claramente assim: tendo Jesus dito estas palavras a gente pode colocar num cômodo desde o capítulo 13 até o capítulo de número 16, em que Jesus dá a instrução para os seus discípulos a respeito da sua morte, a respeito da sua promessa divina, a respeito da própria deserção dos discípulos, da incredulidade deles, de eles entregarem Jesus e deixarem Jesus sozinho. Tudo isso Jesus falando e dizendo cada um dos detalhes que haveriam de acontecer nas horas seguintes, mas que era para eles terem paz, porque Jesus sabia de todas essas coisas. Fique em paz, eu não estou atribulado, eu não estou escandalizado, eu não estou perdido. É assim que deve acontecer. E como é a certeza de que é assim que ele deve acontecer, no capítulo 17 ele entra numa oração para justificar todas as palavras que ele já havia falado, para que Deus, o Pai, pudesse proteger esses discípulos que vão negar, que vão abandonar, mas que ao mesmo tempo têm um coração muito verdadeiro de acreditar que ele é o Messias, embora eles não entendam que o seu Messias deveria morrer e ressuscitar em 3 dias. E é isso que Jesus faz. Ele termina a sua oração no capítulo 17, e agora ele levanta-se, sai todo mundo daquele cenáculo e parte para o jardim do Getsemane. Nesse jardim do Getsemane, a Bíblia é clara que ele passa pelo rio, e então ele entra no jardim, e ele entrou no jardim com eles. O que Cristo está fazendo é sempre uma substituição conosco. Tudo que nós vamos ganhar é sempre com Cristo. Tudo que nós iremos perder, sempre perderemos com Cristo. Assim como Cristo perdeu a sua vida na cruz, Ele pede que nós também venhamos perder a nossa vida juntamente com Ele. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, Ele pede também que assim Deus faz, que Ele nos ressuscita juntamente com Cristo dentre os mortos. E assim como Cristo está sentado e reinando com Deus, a Bíblia é clara que aqueles que creem e que sofreram e padeceram com Cristo também reinarão com Cristo. Tudo acontece com Ele. Como disse o apóstolo Paulo, que o Senhor, nada, em coisa alguma Deus nos priva de nos dar, porque aquele que não negou o seu próprio Filho, antes o entregou à morte por nós, por causa dos nossos pecados, como Ele não nos daria juntamente com Cristo todas as demais coisas? Ou seja, Ele não negou o seu Filho para me dar vida eterna, na coisa mais preciosa, mais cara, Ele não me negou. Como Ele pode me negar qualquer outra coisa que seja para uso e benefício da minha pessoa, da minha família, ou da sua família, de você, nesta terra? Mas tudo isso que Ele for dar, seja o que for, amados, Ele vai dar com Ele, porque nada é dado da parte de Deus a nós, se não for com Cristo. Por isso que Cristo falou: sem mim vocês não podem fazer nada. E agora Cristo está entrando no jardim com os seus 11, porque um já foi embora. E a Bíblia é clara no verso 2: e Judas, o traidor, também conhecia muito bem aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. E esse é um paralelo maravilhoso, porque a Bíblia é clara que quando Deus fez este mundo e depois plantou o jardim do Éden, Ele colocou o homem lá e colocou a sua esposa também lá para viver, para cultivar e guardar o jardim, de maneira que o jardim deveria ser cultivado, ou seja, ele deveria se estender sobre toda a terra, e ele ainda deveria ser guardado, porque um mal estava se apresentando naquele jardim, e que o homem não sabia, mas Deus já havia dado uma ordem para o homem guardar, proteger esse jardim. Existia um adversário, existia um inimigo dentro desse jardim, que o homem teria que notar, perceber e expulsar do jardim. Fato é que, assim como Judas, ele é um símbolo claro desse espírito maligno de Satanás, da grande serpente que está no jardim, espreitando e olhando e conhecendo muito bem a vida deste homem que está andando com Deus, que está andando com a sua mulher, que está caminhando por um lado, por outro, fazendo a obra de Deus, caminhando com a obra de Deus, realizando a vontade do Senhor. Mas em um dia, amados, ele lança um único ataque.
Provavelmente Adão e Eva já tinham visto essa serpente por muitas vezes, porque eles são responsáveis de dar nome a todos os animais. Nenhum animal do jardim não apareceu do nada sem que eles tivessem dado nome. E deram um nome: é a serpente. A Bíblia diz que esse animal era extremamente belo, resplandecente, brilhante. Talvez fosse o animal mais bonito da criação antes que o homem. De todos os animais dessa terra que Deus havia criado, provavelmente esse era o mais espetacular. E o homem olhou e deu um nome para ele: serpente brilhante. E aqui está, essa serpente, como qualquer outro animal, estava fazendo a vontade de Deus no jardim, mas um dia o inimigo tomou posse daquela serpente uma vez só. Um único ataque. E o ataque atingiu o coração de Eva e atingiu o coração de Adão. E eles caíram. Essa noite eu queria mostrar uma coisa para nós. Que as tentações que chegam a nossos corações, irmãos, por muitas vezes elas são por dias e às vezes até por anos preparadas para um único ataque, que destruirá completamente as nossas vidas se nós não tomarmos a decisão correta de vigiar e guardar o jardim, guardar aquilo que Deus nos confiou. Como disse o apóstolo Judas, ou o escritor Judas, o meio-irmão do Senhor, dizendo assim mesmo: batalhai pela fé que uma vez lhe foi dada. Ou seja, batalha pelo evangelho, combate da fé, batalha por essa fé. Existe uma fé que a gente tem que batalhar, existe uma fé que a gente tem que lutar, existe uma fé, ou seja, um conteúdo de verdade que a gente não pode abrir mão. E Judas Iscariotes, ele conhecia a rotina de Jesus. Ele sabia que durante aquela semana, a última semana, Jesus entrava em Jerusalém, pregava e ensinava no templo, depois ele saía, ia orar no Getsemane, depois ele voltava para Betânia para dormir, talvez na casa de Lázaro ou talvez na casa de Simão, o leproso. Era assim que Jesus fez durante quase 6 dias. Agora, no dia da Páscoa, ele já sabia exatamente o que vai acontecer. Jesus vai terminar essa reunião da Páscoa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para o jardim. Eu vou encontrar com esse Jesus no jardim. E diz o texto claramente assim: e Judas, o traidor, verso de número 2, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com seus discípulos, tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Aqui é interessante porque existem 2 grupos de exércitos aqui. O primeiro, ele diz: e tendo Judas recebido escolta, significa dizer escolta de soldados romanos. Uma delegação de soldados romanos. O que dá a entender nesse texto claramente é que Pilatos conhecia que haveria uma prisão de um homem, que talvez ele fosse um grande problema para Israel e para o governo de Pilatos. E então eles vão antecipadamente e pedem para Pilatos: Pilatos, arruma guardas para a gente, arruma uma escolta para a gente. Há um grupo, porque existe um traidor, existe um homem, um rebelde no meio de nós. Talvez Pilatos não soubesse toda a dinâmica, mas ele ouviu falar desse Jesus, assim como Herodes tinha ouvido falar de Jesus, e ele disse: esse homem está se proclamando alto rei, ele já entrou aqui semana passada, alguns dias atrás, e todo mundo saudou ele como rei, mas não aconteceu nada. Mas agora na Páscoa vai acontecer isso. E o que dá a entender é que Pilatos, ele libera um contingente de guardas para prender Jesus. Só que agora, do outro lado, ele diz assim mesmo, no verso de número 3: tendo, pois, Judas recebido a escolta de soldados romanos. Ou seja, os gentios estão contra Jesus.
e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas. Esses guardas aqui são os guardas do templo, em que os judeus, no caso, os soldados romanos, eles não podiam entrar no templo porque eram gentios. Eles não podiam estar no templo, por isso eles ficavam do lado de fora do templo. Como vai se proteger ou qualquer tipo de sedição ou qualquer tipo de rebelião dentro do templo? Era necessário que guardas do templo fizessem essa escolta. E essa escolta do guarda do templo nada mais é do que os próprios judeus. Esses guardas do templo, no capítulo de número 7 do livro de João, vão até Jesus para prender Jesus no meio do povo. Quando esses guardas do templo, que conheciam a lei, que conheciam os ensinamentos, chegaram até Jesus e ouviram Jesus, a Bíblia declara que eles viraram as costas e foram embora. Quando eles chegaram com os fariseus e saduceus que o enviaram para prender Jesus, a resposta dele disse: ninguém falou como esse homem fala. Não há condições da gente prender um homem como esse. Esse homem tem de ser o Messias. E aí os saduceus e os fariseus que tinham enviado disseram: até vocês acreditaram nesse homem. É como se ele dissesse: essa serpente é pior do que a serpente no jardim do Éden. Ele enganou vocês, os guardas, os guardiões, aqueles que foram enviados com nossa autoridade para prender esse homem. E nós que não acreditamos, vocês estão acreditando. Não dá para prender esse homem. Ele tem uma autoridade muito maior do que a nossa. Agora a gente junta as duas comitivas. O exército dos gentios, representado pela escolta do Império Romano, e os guardas dos templos, a representação dos povos judeus. Todos juntos, unidos, para matar Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem não recebeu Jesus? Eu e você. Os judeus daquela época, os romanos daquela época, os gregos, todos os povos deste mundo estavam representados nesses dois grupos. E a Bíblia diz claramente que esses homens juntaram-se e foram à noite, nas trevas, na escuridão. E a Bíblia diz exatamente isso. Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Ou seja, eles vieram com uma comitiva, trazendo luz nas suas mãos, tendo diante deles a própria luz do mundo. Isso é um exemplo claro de quando a gente não entende o Evangelho. A gente vai procurar fazer da nossa vontade, das nossas luzes, da nossa força e da nossa violência a vontade de Deus, e a gente vai errar, e vai errar muito. Pois a Escritura diz claramente: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: quem vocês estão buscando? Chega uma multidão de exército com tochas e armas, e vai até... Agora presta atenção, amados. Lembra que isso é um paralelo enorme entre o jardim de Getsemane e o jardim do Éden. A Bíblia diz que quando Deus foi até Adão, e esse Adão estava aí escondido, ele perguntou: Adão, onde tu estás? E o que Adão fez? Me escondi, fugi da tua presença, porque eu estava nu. Agora Cristo está vindo de novo. Agora Cristo que está lá no jardim do Éden, e que não há pecado, e que não há erro, e que há uma luz e guardiões, porque quando Deus foi até Adão, ele não foi com armas, não foi com tochas, ele só foi com a luz da sua presença, e ele se escondeu. Depois que ele sentiu, ou melhor dizendo, Deus desferiu a sentença sobre o homem, a Bíblia declara que ele expulsou este homem do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante para guardar o jardim, para que ninguém tocasse na árvore. Agora olha o paralelo com Jesus. Jesus está no Getsemane e agora é uma espada flamejante também? Não, é a espada dos homens, mas é um símbolo claro de que a espada está chegando, porque Jesus está muito próximo de trazer de novo a árvore da vida a este homem. E agora a espada está se aproximando, e aí não é uma voz que pergunta: onde tu estás? Porque Jesus sabia onde exatamente ele estava, pois a Escritura diz: sabendo ele de todas as coisas que haveriam de acontecer, ele se antecipa e diz: quem vocês estão buscando? Quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? E a resposta foi: a Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré.
A esse nós estamos buscando. E a resposta de Cristo foi essa: sou eu. Essa palavra é a mesma palavra do tetragrama escolhido, ou do nome do próprio Deus, Yahvé. Essa palavra, eu sou, significa exatamente a mesma palavra que Deus falou para Moisés, quando Moisés perguntou para ele: qual é o teu nome? Quando eles, o povo de Israel, me perguntar qual é o nome desse Deus que falou com você, que nome eu vou dizer a eles, Senhor? Ele diz que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. São 4 apenas letras, ou consoantes, e são essas mesmas consoantes que Jesus ele vai bradar do jardim do Éden, ele diz, do jardim do Getsemane, ele diz: eu sou. Quando ele disse eu sou, quem é esse eu sou? Esse é o sou, é a luz do mundo. Ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é, amado, as águas que trazem verdadeiramente a fazer com que a sede mais profunda da alma humana seja saciada. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é tudo isso, amados. Ele é isso. E quando ele brada e diz: eu sou, a Bíblia diz que João escreve dizendo exatamente isso. Judas estava no meio deles, estava com eles. Lembramos, amados, que na ceia, quando Jesus disse e entregou o pão molhado e deu na boca de Judas, a Bíblia declara que ali entrou Satanás, o próprio, a serpente antiga, entrou em Judas. Ele se levanta, não contorce, não espuma, não se baba, não muda de voz, se levanta e vai entregar Jesus. Agora ele está conduzindo, ele está guiando todos os homens. Judas não é o líder da multidão, Judas é o guia, irmão. E quem está guiando Judas é o próprio Satanás. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não esteja a nossa vida sendo guiada pelo inimigo e conduzindo muitos outros a lugares onde Jesus vai estar só para destruir a pessoa de Jesus. A Bíblia diz: e ora, Judas, o traidor, estava também com eles, com essa turba toda. E estar Judas com eles significa dizer que Satanás estava com eles. E a resposta foi: quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, a Bíblia diz que recuaram e caíram por terra. Ou seja, quando a voz de Deus bradou naquele jardim, sabe o que acontece? Não é Adão que cai, não é Eva que cai e se esconde, são aqueles próprios homens que caem e se prostram no chão diante do Senhor da glória. Depois eles recuperam suas forças, se levantam e eles ficam paralisados com esse poder. E então Jesus volta a dizer, verso 7: a quem vocês estão procurando? O que estão buscando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus volta e disse: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais deixar ir estes, sou eu. Agora o texto nos mostra algo maravilhoso, que aqui está se cumprindo a oração do próprio Cristo. Quando ele orou, disse exatamente isso, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum daqueles que tu me destes. Essa foi a oração de Jesus. Que o Senhor guarde-os do mal, que o Senhor os guarde do mal, porque enquanto eu estava neste mundo, eu o protegi com o nome que tu me destes. Agora eu estou indo para ti, guarda eles, Senhor, guarda eles. E a Bíblia declara exatamente isso, que quando os soldados chegaram, ele já se manifestou dizendo: sou eu, vocês não estão procurando a mim? Então deixam esses outros para trás, deixam eles irem, porque vocês estão procurando é a mim mesmo. E a Bíblia declara que Simão Pedro puxou da espada
que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do que era Malco. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que nessa hora a gente tem uma situação meio diferente no jardim. Porque quando Jesus entrou no jardim, ele entrou com 11 homens, que são os seus 11 apóstolos. Quando ele entrou no jardim com esses 11 homens, ele ficou num determinado lugar e disse assim mesmo, disse: agora, presta atenção, vocês fiquem aqui, apenas Tiago, Pedro e João venham comigo a uma distância, um tiro de uma pedra, mais ou menos uns 100 a 200 metros, ele se afastou do povo. Aqueles agora 8 discípulos ficaram ali orando, e na verdade não oraram, dormiram, estavam cansados e dormiram. Ele seguiu Jesus com esses outros 3 homens 200 metros adiante, mais para dentro do jardim. Então ele começou a orar, e a Bíblia declara que Jesus disse assim mesmo: olha, vocês 3 aqui, agora vocês orem por mim, que eu vou mais ali. E ele saiu e se afastou mais um pouco. Quando ele se afastou mais um pouco, ele faz aquela oração que todo mundo conhece: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade tua seja essa feita. A Bíblia declara que quando Jesus está orando, ele volta até os seus discípulos, os 3, e os encontra o quê? Dormindo. Ele acorda os discípulos: acordem, orem, porque o mal está se aproximando, a tentação está chegando, a força, vocês têm que ter força, espírito, vocês precisam orar e vigiar comigo nessa hora. Eles despertam, acordam com a repreensão de Jesus, e Jesus parte de novo, separa-se mais uma vez e ora ao Pai, e vai orando, e a sua oração fica cada vez mais forte. A sua intenção e a sua intercessão é tão intensa, que a sua agonia é tão profunda, que ele começa a suar gotas de sangue, e começa a chorar lágrimas de sangue. Isso, Lucas vai relatar isso no seu evangelho. Então Jesus retorna novamente, depois de ter dito: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E ele retorna aos discípulos, e os discípulos continuam dormindo. Dessa vez ele diz: vocês não conseguem vigiar nem 1 hora. Significa dizer que Jesus demorou 1 hora nessa virada, de um ponto até outro. Ele demorou 1 hora em oração para voltar de novo aos discípulos e encontrarem eles dormindo. E quando eles estão dormindo, Jesus ele olha para eles e diz: vocês continuam dormindo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que aprender a trazer essa carne à cruz de Cristo, a deixar que não somente o nosso espírito esteja pronto, preparado com a palavra da verdade, mas fazer com que a nossa carne seja subjugada, como o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão, para que depois que eu pregue aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Eu luto não como desferindo golpe ao ar, como se um boxeador, melhor dizendo, entra no ringue e vai lutar contra o seu adversário. A pior coisa que um boxeador pode fazer é dar um soco e não acertar o seu adversário. É pior do que quando ele dá um soco e acerta um braço, a guarda do seu oponente. É muito pior, porque pelo menos ele sente algum impacto o seu adversário. Mas quando ele desfere um golpe e o seu adversário se esquiva, toda a sua força foi em vão. Isso leva ele a um desgaste muito maior, porque ele está colocando uma energia enorme para acertar o seu oponente, mas ele não o consegue. E quanto mais um adversário consegue se esquivar dos golpes, mais torna o seu oponente cada vez mais fraco e cansado. O apóstolo Paulo disse: eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu não vou desferir um golpe como se eu estivesse soltando no ar, no vácuo, como se eu não tivesse propósito e não acertasse aquilo que eu estou lutando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está se colocando no lugar onde deve se colocar, para que ela, guardada ali, protegida ali, enclausulada ali, ela possa verdadeiramente ser aplicada ao espírito preparado. Cristo ele volta para o Getsemane, ele volta mais adiante, ele ora, depois ele volta de novo, encontra-os dormindo, ele diz: só se levantem, porque o inimigo está chegando. Quando ele diz que o inimigo está chegando, é essa parte.
Os inimigos estão distantes, eles estão próximos de quem? Do primeiro grupo de discípulos, dos 8. Esses 8 discípulos estão prontos para serem presos. Se Jesus ele não se antecipa e diz: quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Se estão procurando, sou eu. Larga esses aí, não deixem, não toquem esses. Venham todos aqui e peguem a mim, porque essa é a hora de vocês. Deixem esses de lado. Só que a Bíblia diz exatamente isso, que quando Jesus está se aproximando, Pedro na sua força e na sua sem noção, o espírito está pronto, mas a carne não é fraca somente para dormir, mas também para fazer a violência que Deus jamais pediu. A Bíblia declara que Pedro se levanta e já com uma adaga corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e ele corta a orelha desse homem cai, e Jesus pega, no livro de Lucas ele diz que pega essa orelha e o cura. Jesus diz exatamente para Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? A gente tem que entender que a vontade de Deus não pode ser realizada pela nossa força, irmão. Se Cristo quisesse ser liberto, Ele, como Ele disse, eu não poderia orar ao Pai, não pediria 12 legiões de anjos e estaria destruindo todo mundo aqui, sairia livre. Mas o cálice da vontade do meu Pai é que eu beba, e eu beber esse cálice é ser preso por esse homem, ser espenizado, ser açoitado, ser cuspido, ser crucificado, ser morto e só no terceiro dia ressuscitar. A vontade de Deus é essa. Esse é o cálice que eu tenho que beber e não posso fugir desse cálice, e você não pode tirar esse cálice de mim. Isso é um exemplo claro de que quando a igreja não entende a vontade de Deus, ela vai fazer por sua força. A vontade é a obra de Deus. E quando faz por força e vontade, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cortar as orelhas, os ouvidos daqueles que devem ouvir verdadeiramente o evangelho da salvação e não vão ouvir o evangelho da salvação. Ouvirão um outro tipo de evangelho e acreditarão no outro evangelho, um evangelho em que a força do homem, o conceito do homem, o intelecto do homem, a emoção do homem, tudo diz e tudo ensina sobre Deus, mas é desprovido do próprio Deus. Mete essa espada na bainha. Não vou beber do cálice que Deus me deu. A única espada que Deus pede que nós venhamos a empunhar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por meio dessa palavra que nós falamos ensinando aos homens, para que essa mesma palavra entre nos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nunca pela força, irmãos. Uma igreja que age na sua força, no seu conhecimento, nos seus recursos, que não depende, ela está ainda no deserto e ainda está transformando pedra em pão, de maneira que ela come daquilo que ela transforma e nunca se sacia. Eis a razão porque temos muitas igrejas neste mundo e poucas que oferecem pão de verdade, apenas pedras transformadas em pães. De tão vazias e de tão secas que estão, não pode saciar a alma humana. Mas Jesus disse: mete a espada na tua bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Agora chegou o Getsemane. Ele está também no jardim do Éden. Ele se encontra com Satanás. E aquilo que o nosso pai não conseguiu guardar, nem Eva, porque estava sobre ele, guarda esse jardim. E a maior autoridade que ele tinha era guardar a sua própria esposa, e ele não guardou a sua noiva. A Bíblia declara que Jesus entrou naquele jardim com os seus discípulos, ou seja, ele entrou com a sua noiva e ele protegeu a noiva. Se vocês estão me buscando, deixam eles livres. Jesus ora e protege, e não somente protege com sua oração, protege com sua ação. E é isso que nós devemos aprender com Cristo nesse jardim. Jesus protege a gente com suas orações, com seus ensinamentos, mas também com sua atitude. Se a gente quiser proteger a igreja de Deus e edificá-la, fortalecê-la e exortá-la, a gente tem que proteger ela nesses 3 níveis, amados. Protegendo com os ensinos da palavra, da verdade, protegendo com nossas orações e protegendo com nossas ações. Porque se alguma dessas 3 falharem, a gente não está caminhando sob o ensino de Cristo. Está caminhando e transformando pedras em pães, achando que a vontade de Deus é fazer isso, realizando milagres com nossas próprias mãos,
milagres esses que nunca foram milagres da parte de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Convido você a se colocar de pé e a inclinar sua cabeça. Façamos uma oração ao Senhor, para que a gente entenda que verdadeiramente nesse Getsemane, Cristo, Ele nos protege. Cristo bebe o cálice, e em Cristo a gente deve cumprir toda a vontade de Deus. Se tiver que ir para a morte, iremos. Se for para a espada iremos. Se for para a prisão e exílio, para o exílio e prisão iremos. Mas nós não faremos nenhuma outra coisa senão a vontade de Deus e beber o cálice que o Senhor nos tem dado.